E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Como vocês estão no dia de hoje? Finalmente elas estão de volta. As nossas fadinhas chegaram ontem na Senhora Netflix com a segunda temporada e 7 episódios, mas será que foi bom? No vídeo de hoje, então, eu vim aqui bater um papo com vocês sobre a segunda temporada de Fate, a saga Winx, com spoiler, hein? Então, se você ainda não assistiu, muito cuidado, continue nesse vídeo por sua conta e risco. Mas antes, já sabe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, que eu tô sempre aqui comentando sobre o que eu tô assistindo, basicamente. Sem mais enrolação, bora falar de Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx. Vou parar com isso, desculpa. Olha, não quero decepcionar vocês logo de cara, mas eu já preciso falar, gente, que essa temporada não foi lá essas coisas pra mim. Eu acho que foi uma temporada bem mediana mesmo. Não foi ruim, mas também não foi boa. Não acho que seja uma temporada inesquecível, o que é uma pena, porque eu gosto bastante dos personagens. Mas assim, tem ponto positivo? Tem. Tem ponto negativo? Tem também, e eu vou falar exatamente sobre isso no vídeo de hoje. Mas eu quero começar, obviamente, falando das coisas que eu gostei. Gosto bastante da chegada da Flora, ela é simplesmente uma fofa, eu não tinha dúvidas disso. Eu espero que eles desenvolvam mais a personagem aí em uma terceira temporada, caso tenha, né? Mas eu acho que Winx não vai ser cancelada. Eu acho que não, mas enfim. A personagem, ela tem muito potencial e eu acho que ela tem muita química com as outras meninas do elenco também, né? Aquela cena final dela se sacrificando por todo mundo ali, né? Só mostra o quanto, de fato, ela é simplesmente maravilhosa. Adoro o casal Sky e Bloom, casal de gostosões maravilhosos, esfregaram a química que eles têm na nossa cara o tempo todo, né? Eles estão simplesmente numa melação nessa temporada, inseparáveis, e eu gosto bastante deles, tipo bastante também. Adorei também a aproximação do novo casal, que obviamente será o novo casal, que é a Musa e o Riven. Na verdade, eu acho que a história da Musa foi a que eu mais gostei nessa temporada, porque eu acho que foi uma das mais bem desenvolvidas. Eu gosto que a aproximação dos dois aconteceu de uma maneira muito natural. Afinal de contas, eles já tinham apresentado essa relação dela com o Sam, então eles se preocuparam em primeiro finalizar essa relação, pra depois ela começar a fazer uma amizade com o Riven, pra depois ter algo a mais, que eu acho que é o que vem aí na terceira temporada. Tem toda a questão ali do começo do Sam tá com muita raiva da Rosalind, mas eu sentia que a série de fato queria chutar ele a todo custo, então tem essa questão da Musa tirar a raiva dele com seus poderes, e isso, querendo ou não, é um pouquinho abusivo, né, porque ele não tava permitindo ela fazer isso, ele não sabia que ela tava fazendo isso, então é claro que isso gerou uma grande treta aí, até uma quebra de confiança nessa relação, se assim eu posso dizer, mas eu confesso pra vocês que o Sam, ele não fez diferença nenhuma nessa temporada, ele sumiu e eu até esqueci que o personagem já tinha existido em Winx, e olha aqui, eu gostei dele lá na primeira temporada, porque ele é um personagem muito fofinho, é um personagem legal, mas também não é um personagem que tava acrescentando tanta coisa assim na história, então eu acho que é super compreensível eles meio que chutarem ele da história pra rolar essa aproximação dela com o Riven, que eu particularmente gostei bastante, o que é uma loucura, tá? Porque eu tava lembrando que na primeira temporada eu shippava o Riven com a Terra. E aí eu lembrei disso e falei assim, meu Deus do céu, como eu era idiota, né? Por que que eu fazia isso? Eu não faço a menor ideia. Mas tem toda a questão da Terra também nessa temporada. Ela acaba descobrindo aí que ela é lésbica, ela acaba admitindo isso pra todo mundo, e eu achei bem interessante essa história, mas eu confesso pra vocês que eu também achei uma história extremamente jogada, assim, na temporada. Eu acho que eles não desenvolveram tão bem assim. Inclusive a Terra, eu sentia que a personagem, ela tava meio que perdida no rolê ali em alguns momentos. E aí, de repente, aparece um par romântico ali pra ela, e aí eu fiquei meio assim, tipo, de onde surgiu? Então, não achei bem desenvolvido, mas tá ali, né? Na verdade, como eu disse, né, a história da Musa foi a mais interessante pra mim, sem sombra de dúvidas, porque não é somente a relação amorosa dela que eles se preocuparam em contar, mas também os questionamentos pessoais dela e muito sobre os seus poderes também, como ela se sentia com isso. A gente tem toda essa questão dela entregando ali os seus poderes naquele momento, que foi um momento bem intenso, né? E ninguém sabia a verdade. E o Riven viu o que aconteceu, gerando mais essa aproximação ali, né? Porque o personagem acaba entendendo ela mais do que os outros personagens, e por isso que eu falo que foi uma aproximação muito natural que rolou ali. Então, em vários momentos, estava mostrando outros casais, outras coisas, e eu falava assim, sai daí que eu quero ver a Musa e o Riven. Outra aproximação que eu gostei bastante foi da Beatrix e da Stella. Eu não imaginava que eu precisava tanto dessa
essa amizade acontecendo, mas aconteceu e as duas têm muita química em cena, assim, tô falando de amizade mesmo. Eu sei que já tem uma galera que shippa elas como um casal e eu também shipparia, assim, sem sombra de dúvidas, porque elas são maravilhosas, mas a história, ela foi pra um caminho que eu não imaginava, porque a gente tem a morte da Beatrix, entre aspas, porque obviamente que ela não morreu, né, galera? A gente vai conversar mais sobre isso no vídeo com teorias, mas eu adoro também esse desenvolvimento da Beatrix falando o tempo todo que ela não tinha ninguém, que ela ia fazer absolutamente qualquer coisa pra sobreviver ali, né, sem perceber que ela já tinha a Stella. Então a Stella foi a única pessoa que ficou triste ali com a morte da Beatrix. Ela ficou realmente muito mal, pelo que aconteceu, e por várias conversas que elas tiveram, eu acho que isso ajudou bastante também na evolução da Beatrix, né, foi uma amizade que fez muito bem ali pra ela, porque ela tinha ali aquela relação, aquele trisal simplesmente ridículo, que graças a Deus acabou logo no começo, e também tinha a relação dela com o pai dela, que também é o pai do Sky, que foi um personagem também que, mano, olha, eu falei que eu ia só falar do que eu gostei, mas eu achei que ele ia acrescentar muito mais, e aí o velho morreu e depois ninguém mais ligou pra ele. Tem toda a questão do Sky ter matado o próprio pai, mas eu acho que eles também não desenvolveram isso direito. Eu acho que poderiam ter trago um momento muito mais dramático, assim, sabe? Mas o que eu sinto é que às vezes acontecia algumas coisas e, tipo, os personagens cagavam. Até mesmo a morte da Beatrix, pra mim, foi uma bosta. O cara simplesmente foi lá, jogou ela na parede e, puf, morreu. Cara, cadê a emoção da cena? Não tem emoção. Mas eu gosto muito da evolução da Stella nessa temporada, ela próxima das meninas ali, elas sendo amigas agora, só que ainda sendo amiga da Beatrix, mas também tem uma coisa que eu não gostei muito, que no começo, ela usando seus poderes ali de invisibilidade pra ficar vigiando o Sky. Eu não entendi qual que foi a motivação pra fazer isso acontecer, achei isso muito esquisito, estranho, e não tinha necessidade de colocar isso na temporada, porque a Stella e o Sky já tinham conversado sobre isso no final da temporada passada, então eu acho que não tinha por que eles continuarem com essa história dela ficar simplesmente obcecada pelo cara, e eu achei meio torturante, assim, agora que ele tá namorando a Bloom, que é uma das amigas dela, então eu não gostei dessa questão não, parece que eles forçaram isso no roteiro somente pra ela usar os poderes e aí chegar naquele momento da Rosalind usar aquele negócio pra ela não usar mais seus poderes, então foi algo que eu não gostei, mas eu acho que tem coisas ruins que vêm para o bem, há males que vêm para o bem, né, assim que fala, porque foi através disso que a Beatrix e a Stella se aproximaram, então tá tudo certo, a Beatrix começou a entender um pouquinho mais os sentimentos dela, e eu acho que ela sabendo ali que ela tava invisível pra vigiar o Sky, ela entendia mais a Stella do que qualquer outra pessoa, e era algo, inclusive, que a Stella não poderia conversar com as outras amigas, porque ela tinha que fingir que tava tudo bem, o fato do Sky e a Bloom estarem namorando agora. Devo dizer também que eu adoro as cenas com magia, a cena delas lutando, apesar que praticamente não tem cena delas lutando no caso, mas eu gosto bastante de magia. A gente tem a transformação das outras personagens também no último episódio, que foi simplesmente sensacional. Confesso que foi o único momento que rolou uma lagriminha aqui, galera, devo dizer, porque mexe com os nossos sentimentos, né, esses momentos eu achei bem fofo, mas aí eu senti falta da Musa, né, eu falei, a Musa devia estar aí também, mas é super compreensível, porque ela tava vivendo outro rolê ali, outros questionamentos sobre os seus poderes. E aí é nesse momento que você me pergunta, tá, você gostou de um monte de coisa, então o que foi ruim nessa temporada pra você? Bora falar sobre isso. Pois bem, eu não acho que foi uma temporada péssima, uma bomba, meu Deus, a pior série da Netflix. Não me entendam mal. Mas eu acho que foi, mais uma vez, uma temporada com potencial desperdiçado. O Winx tinha absolutamente tudo. Tinha universo, tem personagens carismáticos, tem história, tem... enfim, tem um monte de coisa pra ser uma das séries mais legais de fantasia da senhora Netflix, mas infelizmente eles não conseguem fazer isso acontecer. Eu sinto que essa temporada, ela teve muita encheção de linguiça e muitos momentos desnecessários. Os personagens pareciam que estavam meio perdidos em alguns momentos, sabe? Então, em alguns momentos você achava que a ação ia rolar, que ia rolar um banho de sangue, e de repente os personagens estavam lá se pegando, um beijo na boca, é uma coisa que não falta, né? Então eu acho que faltou desenvolver outras coisas. Sobre o desenvolvimento da amizade deles, dos relacionamentos amorosos, eu não tenho o que reclamar. Mas desenvolvimento de vilão, por exemplo, eu achei uma merda, gente. Motivação de vilão, achei uma merda. E eu acho que uma série de fantasia como essa tem que ter um negócio mais assim, tem que desenvolver mais. É um tipo de série que
pede um vilão, mas um vilão de botar o terror. E quem botou o terror nessa temporada, galera? Ninguém, porque a Rosalind prometeu e no final virou churrasquinho. Não tô reclamando que foi muito gostoso, mas eu não sentia esse medo dos vilões e um desenvolvimento. Inclusive, às vezes eu ficava me questionando qual que era a real motivação deles, até mesmo da Rosalind. Ficou meio desconexo aí com a temporada anterior, por exemplo, até mesmo o pai do Sky, que prometeu e não fez bosta nenhuma. Toda a questão do Silva ter sido preso ali no final da temporada, e essa também foi uma solução super fácil que eles deram. Até mesmo o Sebastian, tipo assim, a revelação dele ser o bruxo de sangue ali foi muito interessante pra mim, mas também foi um personagem que pra mim ele prometeu muito e não fez nada. Foi uma temporada de promessas, de intrigas e personagens que ficam falando, ó, se você fazer isso, eu vou quebrar sua cara. A Bloom o tempo todo ficava lá com o olhinho laranja dela e mostrava o poder dela e a chama do dragão dela, mas nunca partia pra luta de fato. Então eu sinto que teve muito falatório e pouca ação. Cara, por ser uma série de fantasia, eu sinto falta desses questionamentos dos personagens, de ver eles treinando, de ver eles lutando, tipo todo o rolê da Musa. Por que que eu gostei tanto assim da história dela? Porque a gente tem esse desenvolvimento, a gente tem a personagem questionando sobre os seus poderes, a gente vê ela lutando, a gente vê ela treinando ali com Riven, então ela tem uma história intensa. Só que os outros personagens, eu sinto que eles não tiveram muito essa história, sabe? O que eu senti foi, eles enrolaram a temporada inteira com umas coisas assim que não precisava, e aí no último episódio foi tudo corrido e parece que eles empurraram com a barriga tudo pra uma terceira temporada, por exemplo. O Winx tem uns saltos temporais meio esquisitos assim, que não fica muito claro quanto tempo passou desde tal acontecimento. Por exemplo, a Bloom, ela resolve ir ali pro reino da escuridão, ela vai atrás da mãe dela, tem toda uma questão. Então ela acaba deixando uma carta pra todo mundo. A gente tem essa despedida dela com o Sky, que eu particularmente esperava mais. Eu acho que a produção ali, eles poderiam ter explorado mais justamente a química que esse casal tem nessa cena, porque poderia ser uma cena muito dramática, mas não foi. Foi uma cena fofa, foi tipo bonitinho e ao mesmo tempo triste a despedida, mas não teve uma carga emocional gigantesca de mostrar a atuação dos atores ali, uma coisa tipo assim, meu Deus, não vai embora, Bloom, fica comigo, beija minha boca. A Bloom vai embora e aí o Sky vai, tipo assim, esse é o melhor acontecer? Cadê o choro? Cadê esse descabelar e ficar, meu Deus, e agora? E aí a gente tem até mesmo as personagens também descobrindo que a Bloom foi embora, e aí pega a carta e fala, ela foi embora, e aí elas se abraçam, e aí no próximo segundo, eu não sei quanto tempo se passou, todo mundo já tá feliz, cada um seguindo ali com a sua vida, cada um fazendo algumas coisas, então eu ficava tipo, cadê, galera? Cadê o... Sabe, faltou alguma coisa. É muito frustrante você assistir uma série que você gosta, porque eu gosto dos personagens, eu gosto do universo, mas é frustrante você chegar no final de uma segunda temporada e você ter esse sentimento de que faltou alguma coisa, que faltou desenvolvimento, que não foi tão legal, sabe? E tinha tudo. O que mais me deixa puta é quando tem potencial e é desperdiçado, porque tinha potencial, mas... ficou uma coisa mediana e não tinha que ser mediano. Inclusive, pra mim, não pareceu um final de temporada. Parecia que ia ter mais um episódio, né? A gente tem a Bloom chegando e vendo a mãe dela e falando mãe e puf, acabou. Então, isso já dá aí uma abertura pra mãe dela ser alguém que a gente já conhece, né? Porque não faz muito sentido esconder a cara da mãe da Bloom se não for alguém que a gente já conheça. Não me pareceu um final, pareceu, na verdade, o começo de algo. E foi aí que eu comecei a me questionar sobre as duas temporadas de Winx como um todo, porque na primeira temporada eu falava muito que ela me parecia ser uma introdução ao universo, a história, que tem muita coisa pra explorar, que tem muito personagem e muita história pra contar. Só que o meu sentimento nessa segunda temporada foi que eles também estavam introduzindo algo pra acontecer uma história muito maior. Então foi aí que eu fiquei me perguntando, até quando eles vão ficar introduzindo e não desenvolvendo de fato algumas coisas, porque, pô, a gente já chegou numa segunda temporada indo pra terceira, e eu acho que não é mais aceitável falar, poxa, mas eles estão introduzindo a história ainda. Não, mas poxa, não deu tempo de introduzir ainda? Que é isso? Uma temporada pra introduzir eu acho que é até justificável, mas duas pra mim é inaceitável. Inclusive, eu tenho um sentimento que eles poderiam juntar a primeira temporada e a segunda temporada em uma temporada só,
e tava tudo certo, seria lindo, seria maravilhoso. Os Bruxos de Sangue era uma história que eu tava bem curiosa pra essa temporada, mas eu acho que eles deixaram de canto. A revelação do Grey ser parte deles ali também foi muito interessante, eu gostei dessa reviravolta, gosto do Sebastian também fazer parte disso, gosto dessa reviravolta, mas na verdade eu acho que ele até foi derrotado bem facilmente, tá? Até mesmo a Rosalind, eu sei que ela matou a Farrah, eu sei que ela fez um monte de merda, assim como o Sebastian, né, matou ali a Beatrix, tem toda essa questão, mas a Rosalind, ela tinha me dado uma impressão que ela seria uma personagem mais difícil de derrotar, sabe? Esses vilões que você derrota, mas ele tá sempre voltando. E eu sei que a Bloom é extremamente poderosa, eles já falaram isso inúmeras vezes, a gente tem esse momento dela perdendo o controle, fazendo o churrasquinho da Rosalind, que foi um momento bem feito e muito engraçado até, porque eu achei sensacional aquela velha morrendo daquele jeito. Mas até isso mesmo, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouquinho mais a Dark Bloom, imagina, a Bloom perdendo o controle mais vezes e tendo todo o questionamento, até mesmo o fato dela ter sido presa foi uma coisa que foi resolvida em 5 segundos. A Farrah, ela voltou em 5 segundos, só pra falar pra galera ali, oi, eu morri e tchau, estou voltando para os meus dragões em House of the Dragon, beleza? Tchau. Sobre a Bloom, eu acho que ela é uma excelente protagonista, eu gosto bastante dela, eu gosto desse desenvolvimento e eu gosto de ver ela mais confortável com seus poderes agora, mas a todo momento ela ficava batendo na tecla, né, de eu sou muito poderosa, eu tenho a chama do dragão, ninguém pode comigo, eu sou incrível, então ela acabava subestimando um pouquinho os personagens, né? Mas eu acho importante, eu acho legal a gente ter essa mulher segura de si e falando eu sou poderosa mesmo, mas a Bloom, ela tem as suas fraquezas, e eu acho que as fraquezas que acabam acabando com ela, se assim eu posso dizer, porque se vocês repararem, a Bloom, toda vez que ela tá ali com o seu ativado, se você falar assim, eu sei sobre os seus pais biológicos, pronto, você derrotou a Bloom, já era, ela vai falar, o que você sabe dos meus pais? Conta pra mim, me fala, e aí, não sei o que, então é um ponto que os personagens acabam utilizando aí contra ela, assim como mexer com as pessoas que ela mais ama, porque a Bloom acaba ficando completamente cega. Nesse momento que ela descobre ali a verdade sobre o Sebastian, ela vai sozinha, e aí nesse momento eu já imaginei uma luta, eu queria uma luta nesse momento, mas não tem luta, porque ele acaba falando, eu sei sobre os seus pais biológicos, e é sempre assim que a luta acaba. A Bloom, eu acho que ela é uma personagem que acaba sendo manipulada muito facilmente, a gente já viu a Rosalind manipulando ela em vários momentos, assim como o Sebastian. A gente tem esse momento que o Sebastian conta pra ela sobre a sua vida, sobre seus pais, conta que ela nasceu há, sei lá, 1000 anos atrás, tem toda essa questão, mas a gente vê que a Bloom, ela acredita nas pessoas cegamente. Eu acho que isso é até bonitinho, porque ela é muito poderosa, mas ela é muito inocente pra algumas coisas, né? Não sei se eu, que sou uma pessoa muito desconfiada, que eu desconfio até da minha própria sombra, mas se alguém me conta uma coisa, eu preciso me certificar que aquilo é verdade, né? Eu não vou acreditar cegamente, tipo, ah, é? Eu nasci há 1000 anos? Sério? Me conta mais. Nossa, e agora? Ai, minha mãe, ai, chama do dragão, sei lá. Outra coisa, a Bloom, quando mexe com o Sky, ela fica tão cega que ela ia desistir ali da chama do dragão muito facilmente, sabe? É por isso que eu falo que os personagens conseguem convencer ela na lábia, porque a Bloom, ela é tão poderosa que vendo o Sky ali daquela maneira, ela não podia tacar um fogo no homem, tacar o fogo na cara dele e lutar. Eu senti falta de luta, gente, nessa temporada, eu gosto disso. Gosto de beijo na boca, gosto de romance, gosto também, mas não é só isso não, tem que ter as outras questões também, tem que ter um soco na cara e pô, a gente tá falando de uma série de fantasia, uma série de fada, pelo amor de Deus. Então, enfim, galera, eu acho que eu já tô até falando a mesma coisa o vídeo inteiro, né, prometeu, e não tem muita ação. Basicamente, esse foi o resumo da segunda temporada de Winx pra mim. Ainda acho que foi melhor do que a primeira temporada, mas o que me irritou foi justamente isso, senti que foi mais uma vez uma introdução a algo maior que está chegando. Então, pô, vão introduzir até quando, gente? 2 temporadas indo pra terceira, não é mais tempo de ficar introduzindo as coisas, não, é tempo de desenvolver a história, desenvolver os vilões, tinha muita coisa que já era pra ter acontecido, então, cara, vamos parar de encher linguiça e vamos fazer essa história acontecer, pelo amor de Deus. Não posso falar que foi tudo lindo e perfeito somente porque é uma série que eu gosto e um gênero que eu gosto, não vou ser hipócrita a esse ponto, mas se você gostou dessa temporada de Winx, tá
tudo certo, cada um com a sua opinião. Então aproveita e comenta aqui embaixo o que você mais gostou dessa temporada e o que você não gostou também nessa temporada, que eu quero saber, combinado? E euzinha, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque sim, a gente vai falar de Winx aqui no canal ainda. Então se eu esqueci de falar alguma coisa nesse vídeo especificamente, relaxa que esse vídeo só foi um geralzão aí do que eu achei dessa temporada, mas tem muita coisa pra falar ainda. Bom, aproveita também e me siga lá nas redes sociais, que eu estou sempre lá tentando falar com vocês, tá bom? Olha lá, é pra me seguir mesmo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!